Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o Salmo de número 14. Salmo de número 14 começa dizendo o seguinte: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. A gente vê aqui Davi retratando alguém que diz no seu coração que não há Deus. Veja, ele não está dizendo que diz o insensato com os seus lábios que não há Deus. Ele está dizendo, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Aqui ele se refere não a um ateísmo ideológico, mas a um ateísmo prático. Alguém que pode até dizer que crê em Deus, alguém que pode até professar a existência de Deus, mas vive como se Deus não existisse. Lá no seu coração, no mais íntimo do seu ser, é como se Deus não existisse e toda a sua vida é norteada por esse princípio, portanto não há quem responder, não há qualquer regra que limite o comportamento, né? Então esse salmo diz respeito aqui a um ateu prático, que pode muitas vezes estar numa igreja, pode muitas vezes andar com a Bíblia debaixo do braço ou no celular, mas alguém que vive como se Deus não existisse. Eles se corrompem e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Versículo 2. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nós vemos aqui a abrangência, né? O grande número de pessoas que vivem como se Deus não existisse. Deus olha para o céu e olha do céu para os filhos dos homens e buscando alguém que possa entendê-lo, buscá-lo, e na verdade ele não encontra ninguém que de fato tenha esses sentimentos sinceros e puros, porque todos se extraviaram, se corromperam, não fazem o bem, nenhum sequer. Versículo 4. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Acaso eles não estão percebendo, os obreiros da iniquidade, que eles estão devorando o povo de Deus, estão se alimentando da vida do povo de Deus? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Então veja, aquele contraste antigo que a gente já viu desde o Salmo 1, continua aqui. O contraste entre aqueles que são os perversos, que não amam a Deus, que vivem como se Deus não existisse, e os justos. Deus está com a linhagem dos justos e não com estes que vivem como se Deus não existisse. Versículo 6. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. O Senhor é o seu refúgio. E aqui uma esperança retratada no versículo 7. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. A esperança aqui de Davi está no Messias, no Salvador. E essa salvação que ele esperava, que ele tinha expectativa que chegasse, já veio. E de fato, o povo de Deus, o Jacó, o Israel do Senhor, que é a igreja,
esse povo se alegra verdadeiramente em Deus, exulta no Senhor e se vê, ainda que muitas vezes prejudicado pelos perversos, por aqueles ateus práticos, né? Ainda que se veja muitas vezes emaranhado nessa situação, o povo genuíno de Deus olha para a salvação do Senhor e se alegra e exulta. Esse é um contraste nítido. Bom, talvez não tão nítido quanto a gente gostaria, né? Mas esse é um contraste que nós vemos no meio do povo de Deus mesmo. Pessoas que se dizem cristãs, mas que vivem como se Deus não existisse. E pessoas que genuinamente têm seus corações entregues ao Senhor, amam a Jesus Cristo, buscam agradá-lo, se alegram e se satisfazem nele. Que eu e você possamos estar do lado dos justos ou justificados por Deus, que é com estes que Deus está presente. Que nós nos distanciemos desse paradigma de alguém que vive como se Deus não existisse. Deus tenha misericórdia de nós e nos sustente em sua graça, em seu amor, possamos ter sempre alegria no Senhor Jesus Cristo. Esse foi o Salmo de número 14. Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço.